Fala, meu astro, a coisa tá emocionante no Bananil. Vamos abordar as notícias como a crise dos vistos, né? A crise dos vistos, que teve agora um novo capítulo, basicamente, e a hipocrisia da imprensa, da Globo News, entre outros meios, né? Os jornalistas de plantão, basicamente. Olha, começamos pelo post do Eduardo Bolsonaro, que fala que a filha do Padilha não pôde ir para a Disney, mas ele pode beijá-la e dar boa noite a ela. Coisa que os médicos cubanos que ele traficou jamais puderam fazer enquanto trabalhavam, pois eram condição do programa escravocrata, mais médicos, os familiares ficarem reféns em Cuba. Olha, aqui a notícia: governo revoga visto de familiares do ministro Alexandre Padilha como punição pelo mais médicos. E vamos ver então o que o ministro falou em sua defesa. Ninguém vai abaixar a cabeça, segundo o Brasil de Fato, né? Notícia trazida pelo Brasil de Fato. Ninguém vai abaixar a cabeça, diz Alexandre Padilha, após os Estados Unidos cancelarem o visto de sua esposa e de sua filha. Tá entendendo? Me lembrou o Peter Turguniev, que ele, se ele estivesse vendo essa notícia, ele falaria assim: soberania, soberania, soberania. Tá entendendo? Então, assim, essa foi a reação do ministro. E vamos ver o que ele fala aqui, né? Em entrevista à Globo News na tarde dessa sexta-feira, ele afirmou estar indignado com a sanção do governo estadunidense. É uma atitude de covardia, um ato covarde que atinge uma criança de 10 anos de idade, que atinge a minha esposa e as pessoas que fazem isso, e o clã Bolsonaro que orquestra isso, tem de se explicar. Não para mim, nem só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Qual o risco de uma criança de 10 anos de idade pode ter para o governo americano? Estou absolutamente indignado com essa atitude covarde. Para você ver que a indignação deles é seletiva. Então, uma criança simplesmente não vai poder, porque o pai foi sancionado, né, por estar ferindo direitos humanos. Que direitos? O direito ao salário. O direito ao salário justo e integral. Então, na época, nós tínhamos médicos que recebiam, os brasileiros, ou que tinham feito revalida, recebiam em torno de 11 a 12 mil reais, e um médico do governo cubano recebia de 2 a 3. Acho que, salvo engano, 2.900. Ou seja, apenas uma parte do seu salário somente para comprar ração e se manter. Tá entendendo? Enquanto sua família ficava em Cuba. Para quê? Para que eles não pudessem fugir. Tá entendendo? Tinham, inclusive, o governo cubano trazia, inclusive, pessoas que eram responsáveis por manter e evitar que essas pessoas fugissem. Então, daí você vê o grau de crueldade cometido. Nessa outra matéria, ele traz aqui, ó, o fim da parceria em Cuba com o Brasil, uma matéria da época em que o presidente Bolsonaro ainda era presidente. Por que o Mais Médicos praticamente teve até aquela crise dos Mais Médicos, que os cubanos foram embora? Porque o governo cubano não aceitou que se pagasse integralmente. Tá entendendo? Que não se visse a capacidade também dos médicos de trabalhar no Brasil. Tá entendendo? E haveria uma investigação se realmente eram todos médicos. Havia, segundo algumas denúncias, também espiões no meio dos médicos trazidos. Tá entendendo? Essa outra matéria aqui, ó. Padilha diz que cancelamento de vistos de família é covardia. E fala que está indignado. Mas por que ele está tão indignado? Ele pode ver sua filha todos os dias, sua mulher. Tá entendendo? Quantos do 8 de janeiro não podem? A Débora não pode ver seus filhos. Tá entendendo? Várias avós não podem ver suas netas. Há uma indignação seletiva. Tá entendendo? Como vemos pela imprensa. Olha, o Eduardo Bolsonaro, ele repercute essa indignação seletiva. Vamos ver aqui. Eu não vou ver isso aqui sozinho, não. Dá uma olhada aí no que falou o pessoal da Vila Bonito. Que absurda todas as decisões, mas assim, é uma perseguição implacável. Imagine você, Valdo, Daniel, da PF, Flávia, o que é isso? A filha
E a mulher do ministro. Eu tinha contado aqui na segunda-feira que a turma Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, eles estavam dizendo que pode esperar, vai ter medidas contra integrantes do governo Lula. Inclusive, assuntos antigos vão ser considerados. Obviamente, pra gente que lida com a lógica e com a racionalidade, é muito difícil você imaginar. É óbvio que você não tem como. Eu converso com muita gente dentro do governo que fala, a gente subestimou essa articulação toda, e aí eles complementam, por óbvio, e aí você devolve. Claro, é impossível você imaginar que essas pessoas vão trazer esse tipo de prejuízo, esse tipo de sanção. É cruel. Agora veja só, eles ficam indignados, não com o trabalho escravo, com a exploração dessas pessoas. Queria ver vocês da Globo News aí se estivessem recebendo apenas 30, 40, nem 50% do salário. E o restante estivesse indo para a ditadura da qual é do país que vocês vêm. Olha que inversão de valores, que absurdo. Lembrando que escravidão é um crime que não prescreve. E ficam falando, nossa, família do ministro e a minha família. Aqui nós podemos ver a indignação seletiva, e o Brasil ainda vai ser culpado. Pouca gente está abordando isso, mas os médicos cubanos que fugiram do Brasil, muitos foram para os Estados Unidos e em outros países, democracias de verdade, né, que não coadunam com isso. Muitos entraram, né, com processos para que o Brasil seja condenado. Tá entendendo? Então isso vai sair muito caro. Nós vamos ter que pagar, tá entendendo? Nós vamos ter que pagar indenizações para essas pessoas. Tá entendendo? Quando for reconhecido que elas trabalhavam de forma escrava aqui, nós vamos ter que pagar indenizações. Pode ter certeza disso. Tá entendendo? E pouca gente está abordando isso. Olha aqui, ó. O Jornal da Cidade Online traz perversidade. STF condenou um pai de 6 anos, 6 crianças, né? E Moraes bloqueou o salário da mãe. Ou seja, não é pela justiça, é um justiçamento, uma quase vingança, tá entendendo? Por pessoas que, cada um, levando em consideração o que cada um cometeu, mas muitas vezes não há nem provas, né? Como nós podemos ver na Lava Toga 2, simplesmente as pessoas eram selecionadas se iam responder um processo ou não, positivo ou negativo. Positivo se tinha uma postagem contra o Lula ou contra o STF. Então, daí vemos o absurdo. E a lei diz que você não pode bloquear os salários, os proventos, como meio de subsistência. Então, não basta prender o pai, bloqueia o salário da mãe para que a pessoa... Qual é a intenção? Que a pessoa morra de fome? Isso é crueldade. Isso sim é crueldade, André Sadi. Isso sim é crueldade. Tá entendendo? Não tirar o visto de uma criança. Isso sim é crueldade. Tirar os alimentos da criança. Os meios de subsistência que os pais dão a essa criança. Isso é crueldade. Tá entendendo? Mas os jornalistas veem da forma que querem, né? Olha aqui, ó, o Anderson Moraes traz aqui, a comentarista extraestatal fala sobre o dado cruel da família do Padilha, né? Que perdeu os vistos para ir passear na Disney. Tá entendendo? Enquanto isso, lembrei da família do Clezão, né, cujas filhas, esposa, perderam seu marido, que acabou morrendo, falecendo dentro da cadeia, das idosas golpistas, né, que hoje estão sendo espancadas, como podemos ver na imprensa mundial. Isso já está repercutindo, idosas sendo espancadas, do drama dos familiares exilados. Centenas de pessoas de famílias hoje no Brasil estão exiladas por conta dessa perseguição sem fim, de um julgamento, tá entendendo? Que no meu ponto de vista não deveria ter ocorrido, basicamente. Mas me lembrei dessas crianças, por exemplo, os filhos da Débora. Os filhos da Débora. Olha aqui as crianças, né, que não veio mais a sua mãe, que foi condenada a 14 ou 17 anos, se eu não me engano, de prisão, simplesmente por ter riscado uma estátua com batom, algo que seria fácil de resolver com a lavagem da estátua. Será que realmente isso mereceria? Se fosse alguém do plano dele, seria no máximo uma advertência, nem multa receberiam, mas como nós pensamos diferente, né? Então, nós temos que ser animalizados, né? Brutalizados, basicamente, para que ninguém cometa o erro de pensar igual a nós mais, porque sabendo-se disso,
vão ser perseguidos, presos, enjaulados, mesmo que tenham sido só por exercer sua liberdade de expressão de forma plena, né? Então esse é mais um dado. Vamos ver aqui, ó. O Paulo Capelli do Metrópolis traz, por exemplo, aqui essa notícia de 16/8/24. A filha de Eustáquio, a filha do jornalista que eles chamam de blogueiro, né? O jornalista Oswaldo Eustáquio, diz a polícia que o policial apalpou suas partes. Tá entendendo? Isso aqui, André Sadi, o que você me diz disso aqui? Isso sim é uma violência, né? Isso sim é uma violência contra um menor e uma mulher que você deveria defender, mas nem isso. Ou seja, só enxerga um lado do espectro da vida, o lado que lhes interessa, basicamente. Então, esse é o Ministério da Verdade, Distopia 1984, Distopia lá brasileira. Espero que tenham gostado. Curtam, comentem e compartilhem para que o nosso canal cresça e que possamos trazer mais conteúdos como esses para vocês, viu? Até mais.